A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, amigos do nosso podcast A Bíblia em um ano. Neste dia, o dia 59 das nossas leituras, queremos finalizar então o livro do Êxodo nos capítulos 39 e 40. Queremos finalizar também o Levítico no capítulo 27. E hoje também faremos a leitura do Salmo 26. Êxodo capítulo 39. Com a púrpura, violeta, vermelha e carmesim fizeram as vestes para ministrar no santuário. Fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram o efode de ouro, de púrpura violeta, vermelha e carmesim, e de linho fino retorcido. O ouro foi laminado e cortado em fios para entremear a púrpura violeta, vermelha e carmesim e o linho fino, obra ornada. Fizeram 2 ombreiras pregadas nas 2 extremidades para unir o efode. O cinto ornado para cingir o efode era do mesmo tecido, ouro, púrpura violeta, vermelho e carmesim, e linho fino retorcido, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Embutiram as pedras de ônix em engastes de ouro, gravando nelas os nomes dos filhos de Israel, como se gravam os sinetes. Depois as prenderam nas ombreiras do efode, como memorial dos filhos de Israel, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram o peitoral ornado da mesma maneira que o efode, de ouro, púrpura violeta, vermelha e carmesim, e de linho fino retorcido. Era quadrado e dobrado ao meio, com 1 palmo de comprimento, por 1 de largura. Foi incrustado com 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira, um rubi, um topázio e uma esmeralda. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. Eram fixadas com filigrana de ouro nos seus engastes. As pedras levaram os nomes dos 12 filhos de Israel. Cada uma era gravada como se gravam os sinetes, com um dos nomes das 12 tribos. Fizeram para o peitoral correntes de ouro puro, trançadas a modo de cordão. Fizeram 2 engastes e 2 argolas de ouro, que foram postas nas 2 extremidades do peitoral. Passaram as 2 correntes trançadas de ouro pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixaram as 2 pontas das correntes trançadas nos 2 engastes,
e as prenderam na parte dianteira das ombreiras do efode. Fizeram 2 argolas de ouro e as puseram nas extremidades do peitoral, na borda do lado de dentro, junto ao efode. Fizeram ainda outras 2 argolas de ouro e as puseram na parte inferior das ombreiras do efode, pela frente, perto da sua juntura e acima do cinto ornado do efode. Fixaram o peitoral com uma fita de púrpura, unindo-o por suas argolas às argolas do efode, para que o peitoral ficasse sobre o cinto ornado do efode, sem dele se desprender, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram o manto do efode em tecido todo de púrpura violeta. No meio havia uma abertura com barro em volta, semelhante à borda de uma couraça, para que não se rasgasse. Fizeram na barra do manto romãs de púrpura violeta, vermelha e carmesim, e campainhas de ouro puro, pondo-as entre as romãs em volta da barra do manto. Havia uma campainha e uma romã alternadamente em volta da barra do manto, para oficiar conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino, a tiara de linho fino, os adornos dos turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido e o cinto de linho fino retorcido, púrpura violeta, vermelha e carmesim, obra bordada conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro uma lâmina, o diadema sagrado, e nela gravaram como num sinete, consagrado ao Senhor. E ataram-na com uma fita de púrpura violeta sobre a parte superior da tiara, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foi concluída toda a obra da morada da tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Apresentaram a Moisés a morada, a tenda e todos os seus utensílios, suas argolas, suas armações, suas vigas, suas colunas e suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu de separação, a arca do testemunho com os varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da apresentação, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, postas em devida ordem, todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com seu suporte, as cortinas do átrio com suas colunas e suas bases, a cortina da entrada do átrio com suas cordas e suas estacas, e todos os utensílios para o serviço da morada, para a tenda do encontro, as alfaias para o serviço do santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes para seus filhos exercerem o sacerdócio. Os israelitas executaram toda a obra conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou toda a obra e viu que a fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Moisés os abençoou. Capítulo 40. O Senhor falou a Moisés: no primeiro dia do mês, erguerás a morada, a tenda do encontro. Porás ali a arca do testemunho e a protegerás com o véu. Introduzirás a mesa e a deixarás devidamente posta. Introduzirás também o candelabro e instalarás as lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás a cortina na entrada da morada. Porás o altar do holocausto diante da entrada da morada, a tenda do encontro. Porás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água. Erguerás o átrio em redor e porás a cortina na entrada do átrio. Tomarás o óleo da unção, ungirás a morada e tudo o que nela estiver, consagrando-a com todos os seus utensílios, e ela será santa. Ungirás o altar do holocausto com todos os seus utensílios, consagrando-o para que seja santíssimo. Ungirás a bacia com a base para consagrá-la. Farás a Arão e seus filhos se aproximarem da entrada da tenda do encontro e os lavarás com água. Depois revestirás a Arão com as vestes sagradas e o ungirás, consagrando-o para que exerça meu sacerdócio.
Farás os seus filhos se aproximarem e os revestirás com as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que exerçam o meu sacerdócio. A sua unção há de conferir-lhes um sacerdócio perene por todas as suas gerações. E Moisés o fez, conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, foi erguida a morada. Moisés ergueu a morada, colocou-lhe as bases e as armações, assentou as vigas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre a morada e pôs por cima a cobertura da tenda, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Ele tomou o testemunho e depositou-o dentro da arca, meteu os varais na arca e colocou sobre ela o propiciatório. Introduziu a arca na morada e pendurou diante dela o véu de separação, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Ele pôs na tenda do encontro a mesa ao lado norte da morada, fora do véu, e sobre ela dispôs os pães diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Ele pôs na tenda do encontro o candelabro ao lado sul da morada, oposto à mesa, e instalou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Ele pôs na tenda do encontro o altar de ouro diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Ele pendurou a cortina na entrada da morada. Diante da entrada da morada da tenda do encontro, colocou o altar do holocausto e ofereceu o holocausto e a oblação, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Ele colocou também a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e nela verteu a água para as abluções. Nela, Moisés e Arão e os filhos dele lavaram as mãos e os pés, toda vez que entravam na tenda do encontro, e se aproximavam do altar, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E, enfim, Moisés ergueu o átrio em redor da morada e do altar, e pendurou a cortina na entrada do átrio. Assim, Moisés concluiu a obra. Então a nuvem envolveu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu a morada. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia a morada. Sempre que a nuvem se elevava de cima da morada, os israelitas punham-se a caminho em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem não se levantava, não se punham a caminho, até o dia em que se elevasse. Com efeito, durante o dia a nuvem do Senhor ficava sobre a morada, e durante a noite havia um fogo visível a toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Levítico capítulo 27. O Senhor falou a Moisés: Fala aos israelitas e dize-lhes: Se alguém faz ao Senhor um voto especial de dedicação de uma pessoa, pagará de acordo com a avaliação. Se for um homem de 20 a 60 anos, o resgate será avaliado em 50 ciclos de prata, ciclos do santuário. Se for mulher, tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for entre 5 e 20 anos, tua avaliação será de 20 ciclos para homens e de 10 ciclos para as mulheres. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, tua avaliação será de 5 ciclos de prata para meninos e de 3 ciclos para meninas. Para maiores de 60 anos, tua avaliação será de 15 ciclos para homens e de 10 ciclos para as mulheres. Se a pessoa for demasiado pobre para pagar o valor, será apresentada ao sacerdote, e o sacerdote fará a avaliação de acordo com os recursos de quem fez o voto. Tratando-se de animais que podem ser oferecidos ao Senhor, todo animal que for doado ao Senhor ficará coisa santa. Não poderá ser trocado, substituindo-se o bom pelo ruim ou o ruim pelo bom. Se um animal for substituído por outro, os dois serão coisa santa. Tratando-se de um animal impuro, que não pode ser oferecido ao Senhor, será trazido diante do sacerdote. O sacerdote avaliará se é bom ou ruim, e o valor será o que o sacerdote avaliar. Se, porém, o oferente quiser resgatá-lo, acrescentará 1/5 do seu valor. Se alguém consagrar sua casa como coisa santa ao Senhor, o sacerdote avaliará se está boa ou ruim, e o valor será segundo o que o sacerdote avaliar. Se aquele que consagrou sua casa quiser resgatá-la, acrescentará 1/5 ao valor avaliado, e a casa será sua.
Se alguém consagrar ao Senhor parte do campo de sua propriedade, a avaliação será feita em proporção à sementeira, 50 siclos de prata para cada carregamento de cevada. Se consagrar o campo logo a partir do ano do jubileu, valerá o valor estipulado. Mas se consagrar o campo algum tempo depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o preço segundo o número de anos que restam até o seguinte ano jubilar, com o devido desconto na avaliação. Se aquele que consagrou o campo quiser resgatá-lo, acrescentará 1/5 ao preço avaliado e o campo será dele. Se, porém, não resgatar o campo e o vender a outro, o campo já não poderá ser resgatado. Mas quando o campo for liberado, por ocasião do ano do jubileu, será santo para o Senhor, como o campo sob interdito. Será propriedade do sacerdote. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que comprou, isto é, que não fazia parte de sua herança, o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu, e a pessoa pagará o valor estipulado naquele dia, como coisa santa para o Senhor. No ano do jubileu, o campo voltará àquele de quem foi comprado, isto é, àquele que tinha a terra em posse. Toda avaliação será feita segundo o ciclo do santuário, que corresponde a 20 geras. Não se poderão consagrar os primogênitos dos animais, porque como primogênitos já pertencem ao Senhor. Seja boi ou carneiro, já pertencem ao Senhor. Se for um animal impuro, será resgatado pelo valor da avaliação feita, acrescentando-se 1/5. Se não for resgatado, será vendido pelo valor da avaliação. Nada que foi votado ao Senhor sob interdito, seja pessoa, animal ou terrenos de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Tudo o que se vota ao Senhor sob interdito é coisa santíssima. Nenhuma pessoa votada ao interdito poderá ser resgatada. Será morta. Todos os dízimos da terra, tanto dos cereais como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São coisa santa para o Senhor. Se alguém quiser resgatar parte do seu dízimo, acrescentará 1/5. Quanto ao dízimo do gado e do rebanho, cada 10º animal que o cajado do pastor contar será santo para o Senhor. Não se examinará se é bom ou ruim, nem se trocará. Se for trocado, ficarão consagrados tanto o animal trocado como o que o substitui, e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Salmo 26 de Davi. Senhor, faze-me justiça, pois tenho caminhado na inocência, e confiando no Senhor, não fraquejarei. Examina-me, Senhor, e põe-me à prova. Purifica no fogo meus rins e o meu coração. A tua misericórdia está ante meus olhos, e na tua verdade eu caminhei. Não me reúno com gente falsa, nem ando com quem é fingido. Detesto a assembleia dos perversos, e na companhia dos ímpios não me assentarei. Inocente de culpa, eu lavo as minhas mãos, e andarei ao redor do teu altar, Senhor, para fazer ressoar os cantos de louvor e proclamar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu amo a casa onde moras, o lugar onde reside a tua glória. Não recolhas com os ímpios minha alma, nem com gente sanguinária a minha vida. Nas mãos deles só há iniquidade. Na sua mão direita está repleta de suborno. Eu, porém, entro inocente na tua presença. Resgata-me e tem piedade de mim. Meu pé está firme no caminho reto. Nas assembleias, bendirei ao Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o Padre Atanagildo Vaz Neto, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E nós, hoje, então, concluímos o livro do Êxodo com os capítulos 39 e 40. E nesses dois capítulos, então, nós percebemos esta finalização do livro do Êxodo, a conclusão da missão profética de Moisés, ele como aquele que está à frente, anunciando a palavra de Deus, transmitindo a palavra de Deus ao povo hebreu.
E nós, então, percebemos no finalzinho do livro do Êxodo, no capítulo 40, no versículo 34, justamente algo bastante interessante. Diz assim, né? Então a nuvem envolveu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu a morada. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque sobre ela repousava a nuvem, e a glória do Senhor ocupava a morada. Em todas as etapas da viagem, sempre que a nuvem se elevava de cima da morada, os israelitas punham-se a caminho. Nunca partiam antes que a nuvem se levantasse. De fato, a nuvem do Senhor ficava durante o dia sobre a morada, e durante a noite havia um fogo visível. Todos os israelitas, ao longo de todas as etapas da viagem, podiam vê-lo. Vejam só, pensar sobre estes dois sinais, a nuvem e a coluna de fogo, que acompanha o povo hebreu durante todas as etapas da sua vida, né, da sua caminhada ao longo do deserto até a terra prometida. Podemos trazer para nós, meu querido irmão, minha querida irmã, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aquele que nos garante a salvação, né, pelo seu sangue derramado na cruz, pelo santo sacrifício feito uma vez por todas. Percebemos a presença dele na nossa vida. Mas para você, qual é a nuvem, qual é a coluna de fogo que te recorda a presença de Deus constante na tua vida? Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!